Peço que vocês abram as suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Aqui a Bíblia reserva um capítulo quase que inteiro para descrever genealogias, árvore genealógica, descendências, nomes e mais nomes e mais nomes. E no meio desses nomes surge o nome de Jabes, com uma ênfase nos versos 9 e 10, em cima dos quais eu quero meditar nessa manhã com a igreja. Portanto, 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, Jabes significando em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel, que tu me abençoes muito, Senhor, e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja, e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Eu queria orar com você mais uma vez. Querido Deus, esta é a sua palavra. E o Senhor é fiel a ela. E hoje, enquanto estávamos aqui no louvor, já no ensaio, sentíamos a sua presença. E ainda mais nesse tempo de adoração. E sentimos a sua presença porque antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui para nos receber, com um propósito para cada um de nós, com uma palavra, um recado, uma mensagem que chega aos nossos corações nessa manhã e que estejamos com os ouvidos abertos, atentos à voz do Espírito Santo, a doce voz do Espírito Santo. Nós te agradecemos por este momento, pelo dia de aniversário do pastor Oswaldo, que tanto nos abençoa. E agradecemos por esta sua palavra que é viva e eficaz para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que há uma tendência, quando eu e você nos deparamos com textos assim, na palavra de Deus, de genealogia, uma tendência de nos perguntarmos, pode ter algum ensino nesta passagem, ou por trás dessa passagem para mim? Além de conhecimento histórico, além de história, quando a gente se depara assim com nomes e mais nomes, e a resposta é sim, pode, claro, existe. Porque diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda palavra, toda palavra, é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. E Deus é tão didático conosco que Ele nos ensina nas entrelinhas, nos pormenores, nos detalhes. E é interessante notar que a narrativa bíblica vem trazendo apenas a citação de nomes. Se você ler desde o comecinho, desde o versículo 1, a Bíblia só vai falando de nomes, e se a gente ler desatentamente, rapidamente, superficialmente, a gente perde a bênção que está lá quase que escondida no meio desses nomes todos. Porque diz a Bíblia de maneira especial que Jabes foi um homem especial. A Bíblia diz que ele foi mais ilustre, mais notável, mais respeitado entre os seus irmãos. Diz que ele era o que mais se destacava na sua tribo. A Bíblia não fala as razões, mas no versículo 10 dá uma informação relevante. Porque diz a Bíblia que Jabes faz uma oração, e essa oração chega ao conhecimento das pessoas que o cercam. É sabido que Jabes orou ao Deus de Israel. As pessoas ficam sabendo não apenas da oração de Jabes, porque não era qualquer oração, foi uma oração intrépida, ousada. Então as pessoas ficam sabendo da comunhão que Jabes tem com o Deus de Israel, e o mais gostoso e o mais incrível, que o Senhor responde à sua oração. Então a notoriedade de Jabes, a notabilidade de Jabes tem a ver com a relação de intimidade que ele tem com o Senhor, com o Deus de Israel. Trazendo para as nossas vidas, só para a gente ilustrar, é como pensarmos em
dois ímpios, dois homens, talvez no ambiente de trabalho, falando sobre mulher de uma maneira inadequada, maliciosa, e chega um irmão em Cristo e eles param porque percebem, poxa, aqui tem um homem temente a Deus, respeito. Duas mulheres fofocando a respeito de uma outra, chega uma irmãzinha e elas constrangidas, envergonhadas, param porque sabem que aquela irmãzinha não vai compactuar com aquele assunto. Temente a Deus, respeito. Mas eu imagino que Jabes também fosse destacado entre os seus, porque, penso eu, sempre entregava algo além daquilo que era pedido, solicitado, exigido a ele. E aqui eu quero trazer um conceito de excelência que o apóstolo Paulo nos ensina, lá em Colossenses 3:23, quando Paulo diz assim: e tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo que fizerdes, fazei-o com toda a sua força. Tudo que fizerdes, fazei-o com todo o seu empenho. Tudo que fizerdes, fazei-o com excelência. Então, para pensarmos aqui de maneiras antagônicas, se uma empresa pode ter um colaborador, um empregado, que faz aquilo que é solicitado e ponto, nada além disso, ou um aluno que se contenta em tirar a média escolar, ou ainda um irmãozinho que vai à igreja aos domingos e só aos domingos. Por outro lado, nós temos as Jabes e os Jabes. E aí, se estivéssemos pensando de novo no ambiente de trabalho, são aqueles que superam as expectativas do chefe, surpreendem a sua liderança, eles são proativos, se esmeram, entregam um problema já com uma solução, entregam um projeto antes do tempo, e são destacados naquele ambiente, são um testemunho maravilhoso para o Senhor. Ou aquele aluno que está sempre em busca do 10, ou o irmãozinho que tudo que o pastor lhe designa, tudo que for atribuído a ele, ele faz com alegria, seja aqui no altar, seja nos bastidores, seja visível ou não, seja no louvor ou na limpeza, ele faz com esmero, com intensidade, profundidade, capricho, com excelência. É aquele crente que está sempre buscando conhecer o Senhor na profundidade, paga preço de busca, então ele investe tempo na palavra, em oração, investe tempo em pessoas, e ele está lá em Filipenses 2:12, quando Paulo fala assim: desenvolvei a salvação, efetuai a salvação, que dá a ideia de progresso, progressão, de avanço, de excelência. Então aqui já fica um desafio para mim e para você, para esse ano que está só começando. Que tudo que fizermos, que façamos com excelência. As coisas da igreja, as coisas fora de igreja, as coisas de Deus, as coisas fora aqui do ambiente de igreja. Sabe por quê, meu amado? Porque quando o excelente fala de Jesus, as pessoas param para prestar mais atenção. Porque a excelência causa mais impacto do que a média. Porque a excelência promove. Só para dar 2 exemplos bíblicos, pensem em José do Egito e Daniel. Porque a excelência é a vontade de Deus para mim e para você. Porque a excelência agrada a Deus. Porque o padrão de excelência é aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Mas é interessante notarmos que o versículo 9 nos mostra um contraste grande, porque depois de trazer a notoriedade de Jabes, também nos traz a sua origem e o sentido e significado do seu nome, que quer dizer, em meio a dores o pari, em meio a dores ele veio à luz, porque Jabes em hebraico significa dor, ou ele causa dor. Não nos parece um início assim que inspire muito sucesso lá na frente. Diferente de uma criancinha que se chama, por exemplo, Vitória. Eu fico imaginando a infância de Jabes. Como é que você se chama? Dor. Diferente de um nome como Salomão, que significa paz, o nome de Jabes não nos remete a grandes perspectivas, a coisas muito promissoras. No entanto, igreja, Jabes não dá bola para isso. Jabes não fica olhando para isso, ele não fica paralisado com esse cenário, ele olha adiante ao Deus de Israel. É como se ele estivesse ouvindo o Senhor falar, como o Senhor fala lá em Jeremias 29:11, o Senhor dizendo assim: Jabes, e você pode pegar o seu nominho e saber que assim o Senhor fala contigo também, Jabes. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, de te fazer prosperar, não de causar dano,
dor ou prejuízo, mas de te trazer esperança em um futuro melhor. Foi o que aconteceu na vida de Jabes. Ele não teve um sentimento de autopiedade, de autocomiseração. Ele deixou a origem para trás, porque ele olhava e tinha comunhão com o Deus de Israel. E aqui tem um ensino lindo para mim e para você. O início não importa tanto quanto o fim. A sua origem não importa tanto quanto o seu destino eterno. O caminho pode ser tortuoso, a jornada pode ter pedras, pedregulhos, pode ser uma longa jornada desértica e árida, mas a chegada vai ser triunfal. Amém? E aqui eu quero deixar mais um desafio para esse ano, para mim e para você. Para de olhar para as coisas do passado, para de olhar para trás, para de olhar para 2020 pandêmico, ou talvez para uma origem difícil, sofrida, porque isso tudo nos vitimiza e nos aprisiona, e que passemos a olhar para Filipenses 3,13, quando Paulo diz assim: esquecendo-me do que para trás fica, prossigo para o alvo. Assim Jabes fazia. E aí o versículo 10 começa a nos detalhar a respeito da oração de Jabes. E eu queria pedir licença para inverter a narrativa bíblica para nosso entendimento melhor, porque o ponto mais relevante aqui é que o Senhor atende a oração de Jabes. E se eu invertesse, então o texto ficaria assim no versículo 10. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel, e Deus lhe concedeu o que pediu em oração. E aí vem a oração dele, pedindo que o Senhor o abençoe muito, que ele tenha as tendas alargadas, os territórios ampliados, e que a boa mão do Senhor estivesse sobre ele, e que o Senhor o livrasse do mal. Mas eu fiz questão de inverter para que nós tenhamos clareza de que a motivação de Jabes era legítima para que o Senhor respondesse a sua oração. Ele não estava orando, pleiteando em causa própria. Porque diz a palavra de Deus em Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes com os próprios deleites, para esbanjardes com os próprios prazeres. Não era assim o coração de Jabes, tanto assim que o Senhor responde a sua oração. Que começa com Jabes pedindo: Deus me abençoa muito. E eu queria lembrar você, querido e querida, que faz parte da essência de Deus, da natureza de Deus, do caráter de Deus, o desejo em te abençoar, em me abençoar. Mateus 7,7, Jesus diz assim: pedis e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta abre. E qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe daria uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe daria uma serpente? E Jesus então reflete: bom, se vocês, sendo pais carnais, falíveis, falhos, humanos, pecadores, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. E o autor de Hebreus reforça essa característica presenteadora do nosso Deus, abençoadora do nosso Deus, dizendo que o Senhor é galardoador dos que o buscam em espírito e em verdade. Assim era Jabes, por isso ele teve a oração respondida. E quando nós oramos com essa motivação, o Senhor atende. Então o irmãozinho está lá com a família dele, e talvez recém-casado, orando: Deus, eu quero que meu lar já seja, desde sempre, um lar que faça impacto com a vizinhança. Aqueles que entrarem aqui, eu quero que tenham a percepção clara da presença de Deus, que seja um ambiente de paz. O Senhor faz isso. O irmãozinho está no apartamento, sala espremida, ele fala assim: Deus, eu queria ter uma célula, melhora essa condição aqui para mim. Ou ainda o irmão quer investir mais no reino, ele fala assim: Deus, abençoa meus negócios, porque eu quero investir mais no reino. Aí o Senhor abençoa os negócios, ele investe mais no reino, aí ele investe mais no reino, o Senhor olha isso e fala assim: então vou abençoar mais os negócios dele. E aí vira um ciclo que não tem fim. Ou o pastor Oswaldo orar: Deus, me dá mais saúde, mais e mais, para eu estar aqui com esse povo. Tenho certeza que a oração dele, a igreja vai dizer amém, com alegria. E Deus responde. Mas Jabes continua a sua oração e pede: Deus, amplia as minhas tendas, alarga os meus territórios. O Senhor Deus é o maior interessado em ver o seu ministério frutificar, ampliar, crescer, multiplicar,
porque mais vidas, mais pessoas vão ser alcançadas, influenciadas, impactadas em razão disso. Agora, querido, Jabes não está ali pedindo uma propriedade para si, ele não está pedindo uma casa no campo, uma casa na praia. A motivação dele, e aqui o sentido é extensão do reino, ampliação do reino, é ganhar território, é ganhar terreno, é ir no inferno e tirar vidas que estão indo para o inferno, é ganhar pessoas para o Senhor, é ganhar uma oportunidade, é ganhar uma situação que chame a atenção das pessoas para que ele deixe uma marca para o Senhor. Quando eu e você oramos assim, o Senhor coloca pessoas, oportunidades e situações nas nossas vidas. Eu, Solange, pastor Oswaldo, Rebeca também, nós conhecemos uma pastora Raquel, morava em Guararema, que é uma cidade pequena, com o pastor Caio, e as crianças eram pequenas, e eles estavam brincando na rua, e chegava o momento de tomar banho, e depois faziam um cultinho, e as amigas dos amigos ficavam para trás, e não demorou muito que a Raquel pensou, bem, eu vou usar essa estratégia aqui, para que eles participem desse cultinho. E esse cultinho virou um cultão, e o cultão virou uma igrejinha, e virou uma igreja. Assim o Senhor vai fazendo, dando estratégias. A irmãzinha está lá no bairro e fala assim, Deus me dá uma ideia, uma estratégia para eu alcançar essa vizinhança. O Senhor fala assim, marca um chá e convida essas mulheres. E começam a pipocar na vida da pessoa. Ou o pastor Oswaldo, com essa igreja que está aqui tão consolidada, tão forte, tão sólida, madura, se reunir com a liderança dele e pensar assim, nós em 2020 tivemos tantas células, 2021 nós vamos para quantas mesmo? Ou então ele fala assim, nós vamos pensar em enviar alguém? Ou ainda, nós vamos manter um culto por semana? Ou está na hora da gente ampliar para abrir uma congregação? Enfim, era esse o sentido da oração de Jabes e o Senhor atende. E Jabes continua orando e diz assim, Deus, mas que a sua boa mão esteja sobre mim. Isso é importante a gente não perder de vista, porque a boa mão do Senhor tem a ver com a presença do Senhor e o poder de Deus nas nossas vidas. Lucas fala lá em Atos 11, 21, que a mão do Senhor estava com eles apóstolos e discípulos, e por causa disso as pessoas iam crendo, se chegando e se convertendo ao Senhor. Então, meus amados, Jabes sabia que se a mão do Senhor estivesse sobre ele, e ele estivesse dependendo da cobertura da mão do Senhor, as vitórias viriam, as conquistas viriam, as pessoas viriam, seriam ganhas para o Senhor. Ele sabia também que não adiantava o Senhor abençoá-lo e ele ter as tendas alargadas, se não fosse ele a depender da mão do Senhor. Porque acontece, às vezes o irmãozinho começa a ganhar, eu não digo apenas ganhar recurso, também, mas ele tem mais receita, mais recurso, mais tempo, mais sabedoria, mais inteligência, mais talentos, mais dons, e aí ele começa talvez a ir na força da própria mão, não demora muito, se perde. Porque Tiago 1,17 diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não está mudança, ou em quem não tem mudança, ou sombra de variação, como as nuvens que oscilam. Não, o Senhor é permanentemente bom, a meu favor e a seu favor. E Jabes sabia disso. E o irmãozinho que se perde nesse processo, porque vai ganhando as bênçãos, e começa a achar que pode ir na força da própria mão, não demora muito, vem a queda, porque diz a Bíblia que a soberba precede a queda. Mas Jabes termina o seu pedido ao Senhor, pedindo assim, Deus, não permita que eu seja afligido pelo mal, que eu seja atingido pelo mal. E é importante nós termos a convicção de que não é porque Jabes pede que o Senhor o livrasse do mal, e que a Bíblia fala que o Senhor responde à oração de Jabes, que a partir daquela oração Jabes deixa de ter problema. Porque, meu querido, isso só no céu, só na glória. Lá vai ser delicioso, porque não vai ter dor, choro, pranto, tristeza, confusão, conflito, não vai ter briga, não vai ter TPM, não vai ter nada disso, não vai ter pagode, Oswaldo. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, queridos, nós vamos estar sujeitos às aflições deste mundo. A diferença é que, como crentes, nós sabemos que o Senhor atravessa a tribulação conosco, está na tribulação conosco, e Ele tem dia para dar um basta, Ele tem hora
para dar um basta. E Ele tem o escape para mim e para você. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação, provação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não vos deixará tentar acima do que possais resistir. Antes, junto com a tentação, lhes dará o escape para que possam suportar. Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E eu creio que tem um recado do Senhor para você, porque já foi ministrado aqui durante o louvor, Isaías 41:10. O Senhor dizendo a você: não temas, porque estou contigo. Não te assustes, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo e eu te fortaleço com a destra da justiça. Queridos, o Senhor não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Ele foi arrancá-lo de lá pessoalmente. O mesmo com os amigos de Daniel. O Senhor não impede que eles sejam lançados na fornalha do fogo ardente, mas o Senhor não os livrou do mal, mas os livrou no mal. Porque no mal há ensino, há edificação, há transformação, há amadurecimento, há fortalecimento. Desenvolvemos a perseverança. Por isso que Tiago fala em Tiago 1, versos 2 e 3, tendes por motivo de grande gozo, de grande alegria, o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé produz em vós ainda maior perseverança. Mas eu queria desenvolver com vocês aquilo que Jabes chama de mal, para pensarmos juntos que existem aqui pelo menos 3 males. O primeiro deles, claro, o diabo. E Jesus diz lá em João 10:10, chamando-o de ladrão, que ele vem para roubar, matar e destruir. E como é que a gente faz? Como é que a gente se opõe? Como é que a gente resiste? Como é que a gente combate? Paulo diz lá em Efésios 6:11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Tiago diz em Tiago 4:7, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mas Marcelo, como é que de maneira prática eu combato o inimigo? Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 4, passagem em que Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo inimigo, nós extraímos pelo menos 3 estratégias de combate que o mestre nos ensina. A primeira delas diz o texto que o Senhor é conduzido pelo Senhor. Jesus é conduzido pelo Senhor, porque assim era a vida do Senhor, ser conduzido para cá e para lá, se retirar para orar. Ele vivia em oração e em oração ele vai conduzido pelo Senhor, como eu e você devemos ser conduzidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Primeira estratégia, oração. Segundo, foram 40 dias de oração e jejum, segunda estratégia. E terceira estratégia é a palavra, porque para cada provocação do inimigo, Jesus rebatia e combatia com a palavra, dizendo, está escrito. Então estão aí algumas estratégias para a gente vencer o inimigo, sendo elas a oração, o jejum e a palavra. Agora, para ser um pouco mais prático, Paulo diz assim, em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. É como dizer assim, não brinca com o diabo, não flerta com o pecado, não abaixa a guarda, não subestima os desígnios do maligno. Você e o diabo, nós e o Senhor, nós sabemos aonde são as nossas fraquezas. Então, se preciso for, se for no olho, e você precisar atravessar a rua ou desligar a televisão, faz isso. Se a sua dificuldade é por impulsivamente você responder, e aí você precisa morder a língua, morde a língua. São ações práticas para não dar lugar ao diabo. Tem uma ilustração simples, mas que eu creio ser apropriada, é conhecida de vocês. Nós não podemos impedir que um passarinho pouse sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho. Amém? Segunda forma de mal é a nossa própria carne, que às vezes é assustadora.
palavra de Deus diz no Salmo 51 que nós nascemos em pecado, nossa mãe nos concebe em pecado, nós herdamos a natureza pecaminosa, a natureza adâmica que está em nós, a nossa inclinação é para o mal, tanto assim que Paulo fala assim, o bem que eu quero esse eu não faço, o mal que eu não quero quando eu vi eu já fiz. Gênesis 8, 21 diz que o íntimo do homem está inteiramente inclinado para o mal desde a sua meninice, desde a sua infância. Eclesiastes 8:11 diz que o coração do homem está voltado à prática do mal. Assim somos eu e você, a nossa carne é assim. Às vezes o diabo não precisa fazer nada, nós já fizemos. Ele leva a culpa, mas nós já fizemos. Paulo diz lá em Romanos 3:10 que não tem um sequer, não sobra ninguém, não há um justo sequer. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que eu faço então para combater este mal que é a nossa carne, queridos? É buscando ao Senhor, não tem outro caminho, é buscando a face de Deus, para mortificar a nossa carne, buscando consagração, buscando estar no Espírito, andar no Espírito. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, é você andar em oração, no carro, aonde você estiver, o tempo inteiro falando com o Senhor, tendo comunhão com o Senhor, e aí vem o fruto do Espírito, que Paulo fala lá em Gálatas 5, 22 e 23. O amor, o gozo, a paz, a alegria, o domínio próprio, a mansidão, a temperança, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Aí, queridos, a gente consegue então vencer a nossa carne, o nosso eu, o nosso egoísmo, a nossa presunção, a nossa inadequação. E aí o Espírito prevalecer. Mas há ainda uma terceira forma de mal, que é a adversidade aleatória, a que todos nós estamos sujeitos. A graça do Senhor não nos isenta de passarmos por ela. Então, ou por elas, é uma bala perdida, um tsunami, um terremoto. Queridos, problema financeiro, enfermidade, a perda, provação, alcança a casa do justo e do ímpio. A pandemia chegou na casa do crente e do incrédulo. O dia mau chega para todos. Qual é a diferença nossa e o que a gente pode fazer diante disso? A gente não pode combater essas circunstâncias aleatórias, mas a gente pode controlar o nosso emocional, a nossa alma, na certeza de saber que a nossa alegria não está nas coisas terrenas, mas nas coisas eternas. Na certeza de saber que a nossa alegria não depende de circunstâncias, mas que temos no Senhor a paz que excede todo entendimento. Na certeza que esse aqui não é o nosso lar. Salmo 91, verso 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o nosso descanso, nossa habitação, o nosso esconderijo. Como você explica, o pastor Oswaldo, há pouco tempo perdendo a mamãe, feliz com Jesus, paz no Senhor Jesus, porque ele sabe e vive o Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque ele se apropria de Paulo falando lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Eu quero concluir lembrando com você que a Bíblia não fala mais sobre Jabes, suas conquistas, suas vitórias. O que fala é sobre a oração ousada e intrépida que ele faz, e quando eu e você oramos deste jeito, acontece o que a Bíblia relata, e o Deus de Israel respondeu à sua oração. Quero deixar então um terceiro e último desafio com você, igreja. Adota a oração de Jabes, neste ano de 2021, na sua vida, no seu coração, lembra dela, se apropria dela, e você vai ver se cumprir na sua vida
A palavra de Deus, lá em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, já alcançamos os pedidos que fizemos. Amém? Queria orar por você, se você pudesse colocar em pé. Sabe, Deus, nós somos tão falhos e o nosso caminho é sempre duvidoso, mas no Senhor nós temos certeza. Quando deixamos o Espírito Santo conduzir a nossa vida, nós podemos encontrar descanso e a confiança de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas e que o Senhor tem propósito para toda a tribulação. Eu não sei quais são as dificuldades de cada um aqui, se na área de saúde, ou na área do bolso, ou na família, mas nós conhecemos, assim como Jabes, o Deus de Israel. E com o Senhor nós queremos ter uma história tão relevante quanto essa que Jabes teve, a ponto da Bíblia registrar e dizer assim: o Senhor atendeu a oração deste homem, temente a Deus, que pede a bênção do Senhor, que o Senhor amplie o seu reino, o seu território, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, e que o Senhor nos livre do mal, Deus. Pai querido, essa igreja teme ao Senhor, serve ao Senhor, segue ao Senhor de perto. E o Senhor, Deus, conhece as causas que nós não conhecemos, as aflições do coração que nós não conhecemos. Mas nessa manhã, o recado do Senhor para nós, Deus, é que não temamos. É que não nos esqueçamos que o Senhor está conosco, nos sustentando com a mão direita da sua justiça, carregando-nos no colo. Querido Deus, obrigado pelo seu recado, pela sua palavra. Isso traz para o nosso coração uma paz que o mundo não conhece, que só quem tem ao Senhor é capaz de experimentar, de desfrutar, de gozar. Ó Deus, continua nos abençoando no restante deste dia. Eu oro em nome do Senhor Jesus para a tua honra e glória. Amém.